Мистер Робинсон, профессиональный вопрос. Как вы оцениваете действия российских военно-воздушных сил и ракетного вооружения российского? Olha, eu penso assim, a Rússia sempre teve uma tecnologia de ponta no campo militar. Isso ainda é de hoje, né? Nós fizemos uma live esses dias aí, se você pega a Segunda Guerra Mundial, você vê que o aproveitamento do aço russo era muito melhor que o aproveitamento do aço, por exemplo, da Alemanha nazista. A Rússia sempre teve uma tecnologia avançada. E quando essa guerra começou, eu via muita gente falando, né? Ah, porque a Rússia não está usando a Força Aérea, não sabe usar a Força Aérea. Eu falei, gente, vocês têm que olhar o seguinte, a doutrina russa é uma doutrina completamente diferente do Ocidente. Eles não precisam, na cabeça deles, não há necessidade de usar um F-35 que custa 100 milhões de dólares para você jogar uma tonelada de munição. Eles fazem isso com um obuseiro de 152 milímetros, que é muito mais barato, funciona em qualquer tempo e demanda menos infraestrutura. Eu acho que o equipamento russo ele tem uma vantagem, na minha opinião, que é a praticidade. A Rússia visa muito a praticidade e a funcionalidade do seu equipamento, em detrimento de acabamento ou fatores estéticos aí. O russo ele pensa nisso. O ucraniano também. A gente precisa lembrar que são dois povos muito parecidos, eu digo quase como povos irmãos. Eles são bastante parecidos nesse aspecto aí. Agora, o que a gente tem que lembrar, que é pouco falado, que depois do Maidan, até o Maidan, a Ucrânia tinha 245 empresas que produziam equipamento militar e, inclusive, abasteciam o complexo militar russo. Existia uma simbiose muito grande entre o complexo militar da Rússia e o complexo militar ucraniano. Uma das premissas do Maidan era destruir a indústria de defesa da Ucrânia exatamente para não alimentar o complexo militar russo. A Lorta de Lviv, se não me engano, acho que é em Lviv, ela produzia componentes para os sistemas S-300 da Rússia, a Lorta ucraniana. O Maidan acabou com tudo isso. Então, eu acho que um dos efeitos perversos do neoliberalismo que o Maidan trouxe para a Ucrânia foi destruir a sua indústria bélica, coisa que a Rússia jamais fez. A Rússia preservou a sua indústria bélica, que é hoje, eu não tenho dúvidas disso, uma das maiores do mundo. A indústria russa, a indústria de defesa da Rússia, ela não tem a fama nem o marketing da indústria de defesa dos Estados Unidos. Mas se vocês olharem na ponta do lápis, nos números, a indústria de defesa americana não consegue produzir a quantidade de munição que os russos estão fabricando. De forma alguma. Eu estava vendo estatísticas até setembro do ano passado. Os americanos entregaram 1 milhão de granadas de 155 e 155 milímetros para a Ucrânia, né? Esse material que eles mandaram para a Ucrânia dá para pouco tempo, questão de alguns meses apenas. E assim, no ritmo ucraniano de consumo de munição, que é 1/3 o ritmo de consumo da Rússia. Eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar no exército russo, no emprego das Forças Armadas da Rússia na Ucrânia, é o uso massivo, brutal da artilharia. A Rússia está empregando a sua artilharia na Ucrânia da mesma forma que ela empregou na Batalha de Stalingrado e na Batalha de Berlim, né? Então, é complicado. O ocidental ele não consegue entender essas coisas. Eu acho que o ocidental ele tem uma dificuldade muito grande de entender a filosofia militar da Rússia. Eu vi esses dias uma entrevista do Andrei Martyanov, ele falou uma coisa que é uma grande verdade, né? Você pega os oficiais de West Point, eles aprenderam a história da campanha da Rússia, contada por autores americanos que se basearam em relatos alemães, relatos dos generais alemães. Isso é saber metade da história, eles nunca leram um relato soviético. E é preciso ler os relatos soviéticos, os relatos daquela época, porque mostram uma outra coisa. A visão que o Ocidente tem da Rússia, em termos militares, não é a visão real. O Ocidente simplesmente não consegue entender a mentalidade russa. E isso é muito ruim. Мистер Робинсон, на Украине воюют достаточно много наемников из Бразилии, в том числе бывшие военнослужащие бразильской армии. Скажите, что их толкает? Это деньги или, может быть, это идеология? Olha, eu acho o seguinte, quando a guerra começou no Brasil,
É o que eu falei, predominou nos primeiros meses a narrativa da imprensa mainstream. E o que a imprensa mainstream vendeu aqui no Ocidente? Né? BBC, CNN, etc. Que a guerra era um safari de matar soldados russos. Você iria para a Ucrânia, ia ser um herói, ia matar os russos, ia fazer selfies, e ia voltar cheio de glórias para o Brasil. Não foi isso que aconteceu. Essa gente do Brasil, ela foi enganada, achando que a guerra ia ser um passeio, uma coisa romântica. E eles chegaram lá, eles encontraram uma guerra, um conflito de alta intensidade, que a guerra da Ucrânia, a gente tem que entender que é a coisa mais parecida que nós temos em nosso século com a Terceira Guerra Mundial. Então, eu vejo um caso do brasileiro que ele morreu lá, ele mandou um relato, ele mandou um áudio antes de morrer, dizendo que ele nunca viu tanto tiro na vida dele. O pessoal que foi aqui do Brasil, na minha opinião, foi iludido. Eu penso dessa forma. E também nós temos que olhar outra coisa. Muita gente nunca se aproximou da frente de batalha. Tem gente que foi para a Ucrânia para fazer selfie. Teve um caso de um deputado aqui, ele até perdeu o mandato. Ele foi lá para... Né, ele confessou depois que ele foi lá para outras coisas. Né? Então, o que eu acho? Você tem uma mistura de tudo ali. Aventureiros, exibicionistas, gente com problemas. Né? A gente tem de tudo. Você sabe muito bem que uma guerra ela atrai o melhor e o pior das pessoas. Você atrai gente com motivos humanitários, motivos de ideologia, gente comprometida. E você vai atrair aventureiros, você vai atrair gente que tem problemas com a polícia, você vai atrair todo tipo de gente, problemas de alcoolismo, problemas de drogas, problema de molestar crianças. Você tem de tudo numa guerra. Essa é que é a verdade. Então, eu acho que muita gente foi para lá por uma questão assim, de idealismo? Tem aqueles que foram, mas eu acho que a maior parte foi iludida, não sabia onde estava se metendo, e eu acho muito complicado tudo isso. Eu acho que quem foi lá e foi para frente de batalha efetivamente, eu não sei se voltou ou não. Acho que muita gente está dizendo que foi, acabou ficando aí na retaguarda, ficou nas grandes cidades, bateu suas fotos, teve seu momento de glória e voltou para o país. Eu acho essas narrativas, algumas das narrativas eu acho bastante estranhas. E não per motivos ideológicos nazistas? Eu não sei dizer. Porque é o que eu falei para você. A imprensa vendeu uma ideia, que era fácil. Você iria para lá, você seria idolatrado, etc. Agora, nós temos que lembrar uma coisa, né? Nós temos que lembrar uma coisa. Já teve gente aqui no Brasil desfilando para baixo, para cima, com a bandeira do Pravi Sector. Já teve. Então, isso tem que ser lembrado. Teve gente por aqui desfilando com a bandeira do Pravi Sector. Né? Nós temos no Brasil, nós temos idolatria ao nazismo do Brasil. Não vamos disfarçar isso daí. Nós temos. Como tem no mundo inteiro, mas isso aqui existe no Brasil. Então, eu acho que tudo isso tem que ser investigado. Nós temos aqui no Brasil uma preocupação muito grande com o extremismo. Nós nos preocupamos muito com o extremismo. E eu acho que isso tudo tem que ser investigado. Né? Eu acho que remessas de dinheiro têm que ser investigadas. Eu acho que ligações desses grupos têm que ser investigadas. Acho que tudo isso eu acho que o Ministério Público brasileiro precisava ficar de olho, sim, em certas ligações entre Brasil e essa guerra.